Olá, alunos! Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o uso dos porquês. O conteúdo aí que está elencado aí na parte de ortografia e logo mais, nas próximas aulas, eu trarei outro conteúdo também de ortografia sobre parônimo e homônimos, sobre algumas expressões que causam dificuldade, como afim junto, afim separado, mas hoje a gente vai falar especificamente do uso dos porquês, quando utilizar e como utilizar. Então veja bem, porquê. O primeiro porquê é o separado e sem um acento. Esse porquê separado e sem acento, embora algumas pessoas pensem que você vai utilizar em uma só situação, mas já digo para vocês vão utilizar em três situações. A primeira situação é a mais conhecida, ou seja, para iniciar uma pergunta. Quando você vai iniciar uma pergunta, você vai utilizar esse porquê separado e sem acento. Todas as vezes, quando você pensar em uma pergunta, lembre também desse porquê separado e sem um acento. Esse porquê é chamado de advérbio interrogativo, justamente porque ele traz essa questão de iniciar uma pergunta. Então, quando eu digo assim, por que você não foi ao almoço? Veja, eu estou iniciando uma pergunta. Então, eu preciso colocar porquê separado e sem acento. É lembrar sempre. Porquê separado e sem acento, início de pergunta. E aí lembrar que, neste caso aí, ele trata de um advérbio interrogativo, certo? Segunda situação é quando puder ser substituído por qual razão ou por qual motivo. Quando você conseguir fazer essa substituição do porquê por uma dessas duas expressões, você vai também utilizar o porquê separado e sem um acento, certo? Veja bem a pergunta, ó. Veja bem o exemplo. Ele me perguntou por que você foi ao almoço. Veja que agora, nessa situação, o porquê não está iniciando frase como a gente é acostumado pensar que nós só vamos utilizar o porquê no início de frase. Não, ele pode vir também no meio de uma frase, como é o caso aí. Só que aí ele vai entrar na segunda situação, que é justamente essa que a gente está vendo. Você vai substituir este porquê por a expressão por qual razão ou por qual motivo. Se a substituição der certo, você pode utilizar o porquê separado e sem um acento, tranquilamente, certo? Então veja bem, ó, na frase do exemplo, ele me perguntou por que você foi para o almoço. Ele me perguntou por qual razão você foi para o almoço. Por qual motivo você foi para o almoço. Veja como a substituição é tranquila. Você consegue substituir a frase e ela permanece no mesmo sentido. Então, se você consegue fazer essa substituição sem alterar o sentido, você está diante da segunda situação que você vai utilizar o porquê separado e sem um acento. Bem, mas temos também uma terceira situação. A terceira situação diz assim, ó, quando puder ser substituído por pelo qual, veja, pelo qual, ou suas flexões. E aí tem pela qual, pelos quais, pelas quais, certo? Você também vai utilizar o porquê separado e sem um acento. E aí lembrando que esse por é a preposição, colocar até em destaque aqui, esse por é uma preposição, porque em alguma questão pode ser que venha cobrando
a classificação morfológica da palavra, e o que trata-se de um pronome relativo. Veja que as classes gramaticais também são diferentes, não é isso? Então, na terceira situação, trata-se de uma preposição por mais um pronome relativo que. Na primeira situação, trata-se de um advérbio interrogativo. Na segunda situação, é uma preposição, assim como na terceira situação, mas este que é um pronome adjetivo indefinido. E aí, você sabendo qual as classes gramaticais de cada um, fica bem mais fácil ainda. Então, voltando aqui para a terceira situação. No exemplo, diz assim, ó, era o apelido porque era conhecido. Era o apelido pelo qual era conhecido. Então, veja que eu consigo substituir esse porquê pela expressão pelo qual. Então, eu consigo substituir, eu posso e devo utilizar o porquê separado e sem um acento, certo? Bem, nessa situação aí, a terceira situação, lembrando que você vai substituir por pelo qual, certo? Então, era o apelido pelo qual era conhecido. Vamos adiante agora. Outra situação e o outro porquê. Bem, esse porquê aí é o porquê separado e com acento. Pronto. No slide anterior a gente viu o porquê separado e sem acento. Agora aqui é o separado, só que agora é com acento. É uma única situação, você pode ver aí. Quando colocado no final da frase ou antes de pausa, se tiver o sentido de motivo, razão pela qual. Então, esse porquê aqui é o porquê mais fácil que vocês devem memorizar o mais rápido possível. É lembrar. Foi para o final da frase, esse porquê está no final da frase. O que é que tem sempre no final de uma frase? Uma pontuação, não é? Ou um ponto final, ou um ponto de interrogação, ou um ponto de exclamação, não é isso? Pois essa pontuação que está lá no final da frase, ela obriga você a colocar o acento no E, do porquê. Então, veja bem, o exemplo. Ó. Você não foi ao almoço por quê? Você não foi ao almoço por quê? Veja que o acento, agora aqui, ó, no E, ele é obrigado justamente porque está no final de uma frase, e no final de uma frase vem o quê? Uma pontuação, que nesse caso aqui veio o ponto de interrogação, certo? Nesse caso aqui veio o ponto de interrogação. Segundo exemplo aí, ó, o almoço não foi servido por quê? Então, veja, também separado e com acento. Então, como eu já tenho dito, ó, esse acento no E aí do porquê, ele se dá justamente por causa dessa pontuação, seja um ponto final, seja um ponto de interrogação, ela obriga a acentuar o E. Você não liga para ela por quê? Então, veja aí novamente, você não liga para ela por quê? Então, aí, um ponto de interrogação. Então, esse aí, você lembrando que é no final de uma frase e que no final da frase tem sempre uma pausa, certo? Um ponto de interrogação, um ponto final, um ponto de exclamação. Você vai colocar o porquê separado e com acento. O outro porquê, juntos e sem o acento. Esse porquê junto e sem o acento, ele é causal ou explicativo. O que mais usamos, ou seja, a gente utiliza mais este porquê aí, porque geralmente sempre é para explicar algo ou por causa de alguma coisa, a gente se justificando. Ah, eu não fui à escola por causa disso, porque fiz isso. É por isso que é o que nós utilizamos mais no nosso cotidiano.
Então, sempre que puder substituir pela palavra pois ou por, uma vez que aqui, uma vez que, é uma expressão aqui, uma expressão causal, e o pois aqui explicativo, certo? Então, olha só o exemplo. Eu não fui ao almoço porque estava doente. Então, veja, o que foi que eu utilizei aqui? O porquê junto e sem o acento. Porque, na verdade, aqui, o que foi que aconteceu? Ó, eu não fui ao almoço porque estava doente. Então, teve uma causa, não é da pessoa não ter ido ao almoço, que foi justamente a doença. Outro exemplo. O almoço não foi servido porque o arroz faltou. Então, vou utilizar o porquê junto e sem o acento, justamente para explicar, explicar o motivo, a causa, não é, de alguma outra situação, que foi no caso desse exemplo. O almoço não foi servido porque o arroz faltou, certo? Então, adiante. Então, veja bem, ó, ele funciona como um substantivo e ele é precedido de um artigo. O certo? E ainda a outra característica, ele é sinônimo de motivo. Então, veja bem, mas tem mais uma característica, ele pode até ir para o plural. Então, olha só o exemplo. Ele não falou o porquê de sua atitude. Ele não falou o porquê. Então, você consegue observar que aqui tem um artigo antes de porquê. E veja que esse porquê, ele é o quê? É um substantivo. Ele funciona como um substantivo. Porque uma palavra que vem precedida de um artigo, ela vai ser substantivada, certo? Então, é o que acontece aqui nessa frase. Ó. Ele não falou o porquê de sua atitude. Então, eu vou escrever junto e com o acento. Gostaria de saber o porquê. Veja aqui, ó, o porquê. Escreva-lhe um porquê. Não sabemos os porquês. Veja, todos aqui são precedidos de artigo. Então, se ele está precedido de artigo, ele vai funcionar como substantivo. E ele funcionando como substantivo, ele vai ser escrito junto e com acento, certo? Pois pronto, finalizamos aqui os 4 porquê, mas vamos agora para a prática, certo? Vamos resolver algumas questões. Então, vejamos aqui a questão 1. Na questão 1, diz assim, inclusive uma questão aí que já caiu em prova. Na frase diz assim, por que você não resolveu todas as questões da prova? Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Veja que na primeira frase, ó, por que você não resolveu todas as questões da prova? Veja que aqui é um advérbio interrogativo, ou seja, é um porquê separado e sem um acento, porque é início de frase. Então, daqui a gente já pode eliminar, ó, sabendo dessa informação, podemos eliminar a letra A, podemos eliminar a letra D e podemos eliminar a letra E. Então, a gente fica diante aí da letra B e letra C. Então, continuando a frase. Creio que é porque você não sabe. Então, aqui, ó, creio que é porque, que eu creio que é por causa. Qual é o porquê que é causal? É justamente o porquê junto e sem um acento, que você pode substituir ele por uma vez que, ou então pela palavra pois. Então, aqui, se é junto e sem um acento, na letra C, ele está separado e sem um acento, então a gente já pode eliminar também a letra C. Então,
na metade da questão, você já conseguiu identificar a resposta correta, que é a letra B. Mas vamos adiante, ó. Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Veja que o ozinho aqui, ó, precedido da palavra porquê. Se o ó vem precedido da palavra porquê, este porquê é um substantivo. E este porquê, sendo um substantivo, ele se escreve junto e com o acento, ok? Então, questão 1 respondida. Vamos lá para a questão 2. Na questão 2 diz assim: assinale a alternativa, ou assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas. Todos os cidadãos devem saber por que o Poder Legislativo está assim. Estamos instalando novos computadores. É um momento de transição. Eis o porquê. Então, veja bem, ó, todos os cidadãos devem saber por que o Poder Legislativo está assim. Deve saber o que? O motivo, não deve saber o motivo. Então, a razão do Poder Legislativo está assim. Então, de cara aí a gente já consegue dizer que a letra A. Veja bem, por que letra A? Porque quando você consegue fazer a substituição pela palavra motivo, pela razão ou pelo motivo, você deve utilizar o porquê separado e sem um acento. Que lá na teoria que a gente viu é a segunda situação. Nós vimos lá que o porquê separado e sem acento, ele pode ser 3 situações. Início de frase, não é isso? Quando ele puder ser substituído pela razão ou pelo motivo, que é este caso. E o último, quando puder ser substituído pelo qual. Então, aqui é uma das situações, certo? Mas continuando. Estamos instalando novos computadores. É um momento de transição. Eis o porquê. Veja aqui, ó, aqui está precedido de ó. Então, se está precedido de ó, é o porquê junto e com o acento, porque é um porquê substantivo. Questão 3. Questão 3 diz assim: assinar a alternativa incorreta em relação ao uso do porquê. Então, veja bem, ele quer a incorreta. Então, todos... Vamos lá. Todos sabem o porquê da confusão, mas prefere ficar calado. Então, veja bem, esse porquê aqui está correto. Ó. O porquê. O ó precedido antes do porquê. O porquê vai ser substantivado. Então, você vai escrever porquê junto e com acento. Então, aí está correto. Na letra B, não sabemos por que a nova contratação ainda não foi feita. Esse porquê também está correto. Não sabemos por que razão, por que motivo. Certo? Letra C. Foram tiradas todas as novas publicações. Por quê? Então, outro porquê aqui que está correto, final de frase. Você coloca final de frase, a gente observa que tem uma pontuação, ou seja, aqui um ponto de interrogação. Então, ele precisa ser separado e com um acento. Na letra D, não quero que fale sobre o assunto, porque ainda é doloroso para todos. Veja, agora esse porquê aqui não. Não é porque separado e sem o acento. É o porquê junto e sem o acento. Porque aqui, aquele porquê causal, certo? Você pode ser substituído por uma vez que ou pela palavra pois. Então, aqui já encontramos a resposta correta, né? Porque ele quer a incorreta. Então, é a letra D. Na letra E, vamos só conferir. Ó. Por que há um certo mistério em relação à contratação de novos funcionários? Porque início de frase está correto. Certo? Então, questão 3 aí respondida. Questão 4. Assinale a frase gramaticalmente correta. Na letra A diz, não sei por que discutimos. Não sei por qual razão. Veja, já está correto. Por qual razão? Substituir a palavra porquê pela palavra por qual razão. Então, vou escrever o porquê separado e sem acento. Então, aqui já descobrimos
a letra A como alternativa correta, certo? Então, vamos adiante. Questão 5. Questão 5 diz assim, complete usando porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto e sem o acento e porquê junto e com acento. Primeira frase diz assim, pense nos ideais porque batalhamos há tanto tempo. 2. Eles não vieram à reunião por quê? 3. Não sei por que faltaram, mas sei o porquê da minha raiva. 4. Não vou descobrir o porquê dessa polêmica. Para facilitar, vamos pelo que não tem dificuldade nenhuma, não tem dúvida nenhuma. Veja bem, o ozinho aqui, ó, precedido. Quando tem um ozinho precedido, um artigo, um o ou um, é o porquê junto e com o acento. Onde é que ainda tem mais, ó? Na frase 3 também. Então, vai ser o porquê junto e com acento, não é isso? Então, vamos aqui por eliminação. Então, vamos lá. Qual é frase 3 e 4? Então, deve ser o mesmo porquê, ó. Junto e com acento, junto e com acento, certo? E na frase 1 e 2, ó, pense nos ideais porque batalhamos há tanto tempo. E na 2, ó, eles não vieram à reunião por quê? Olha só o que foi que eu disse. Olha só o final de frase e o ponto de interrogação. Qual a utilização? Final de frase e ponto de interrogação. Você vai utilizar o quê? O porquê separado e com acento. Então, frase 1. Pense nos ideais porque batalhamos há tanto tempo. Então, por qual? Então, veja bem, letra A. Então, aqui a gente já encontrou a resposta correta, né? Que, frase 3. Não sei por que faltaram. Não sei por qual motivo, por qual razão. Então, aí, quinta questão aí, letra A. Questão 6. Qual é a frase que está escrita incorretamente? Então, ele quer a frase que está escrita incorretamente. Então, vamos lá. Na letra A, diz assim, por que você não me ajudou? Esse porquê está correto. Início de frase. Na letra B, diga-me o porquê de você não ter me ajudado ontem. Diga-me o porquê, está correto também. Nunca saberei porquê. Agora aqui, ó. Nunca saberei por que você não me deu aquele jogo. Veja que aqui não está precedido de um artigo antes da palavra porquê. Então, essa aqui que é a frase incorreta. Não deve-se utilizar esse porquê aqui se não tem um artigo antes. Então, aqui a gente já descobriu a correta. A alternativa correta, que na verdade ele quer a incorreta, que é a letra C. Letra D. Ele era gordo porque só comia doce. O porquê está correto, justificando, né? Porque era gordo, ninguém acreditava que emagreceria. Então, veja, também está correto. Embora esteja aqui no início de frase, mas o que é que acontece aqui? Ele está o quê? Explicando porque era gordo, ninguém acreditava que emagreceria. Então, o porquê que você substitui pela palavra pois, você utiliza esse porquê aí mesmo, junto e sem um acento. Por isso que é importante você saber a regra e não só saber assim, o porquê utilizado no início de frase é tal porquê. Porque olha só o que aconteceu aqui na letra E. Veio no início de frase, mas nem por isso eu iria utilizar o porquê separado e sem um acento, certo? Então, adiante. Questão 7. Questão 7 diz assim. Marque a alternativa que corresponde às lacunas da frase. Me diz por que você não tira férias. Me dê um porquê.
é que toda vez que pergunto, recebo a mesma resposta, mas ainda continuo sem entender por quê. Então, veja bem, vamos começar do final. No final, olha só, continuo sem entender por quê. No final, o que é que temos? Um ponto final. É final de frase e ponto final. Então, você vai utilizar qual porquê? Porquê separado e com acento. Onde é que está aqui o porquê separado e com acento? Veja que na letra D tem ele, porquê separado e com acento. Na letra C tem? Não tem. Na letra B tem? Não tem. E na letra A tem, só que ele está o porquê junto. Ele tem um acento, mas é junto. E aí, na verdade, no final de frase é o porquê separado e com acento. Então, a gente já, pelo final, a gente já marcou a alternativa correta. Letra D. Não precisa nem analisar as outras, você sabendo de apenas um. Questão 8. Assinale a alternativa que preenche a lacuna desta frase. Cancelamos o churrasco porque estava chovendo muito. Veja bem, o que foi que aconteceu isso aí? O que foi que aconteceu aí? Ó, cancelamos o churrasco porque estava chovendo muito. Você observa que o cancelamento do churrasco se deu por uma causa, ou seja, qual foi a causa? Está chovendo muito, não é isso? Então, qual é o porquê que é causal? É o porquê junto e sem o acento, que é o mesmo que você pode trocar por uma vez que. Ó, cancelamos o churrasco uma vez que estava chovendo muito. E onde é que a gente encontra ele? Na letra C. Certo? Você pode substituir pelo pois ou por uma vez que. Neste caso aí, como ele é causal, você vai substituir por uma vez que. Então, questão 9 diz assim: assinale a alternativa em que o porquê junto, sem acento, vem para indicar a causa. Veja bem. Letra A. Fiquei feliz porque estou melhor. Ó, fiquei feliz, vírgula, porque estou melhor. Aqui ele está explicando o motivo, ou seja, dele estar feliz. Então, aqui ele está apenas explicando. O que a gente observa? Fiquei feliz, vírgula, por quê? Então, aqui ele está explicando, não traz causa, não. Letra B. Não corra muito rápido, vírgula, porque você pode cair. Então, aqui ele também está explicando. Ó, não corra muito rápido, porque você pode cair. É uma explicação, certo? Letra C. Foi correndo para a escola porque tinha prova. Agora aqui é diferente. Ó, foi correndo para a escola porque, ou seja, por causa que tinha prova. Então, o fato dele ir correndo para a escola é por causa da prova. Então, aqui já encontramos a resposta correta, a letra C. E na letra D, ó, liguei daqui 5 minutos, porque depois disso vou sair. Aqui é outra explicação, ó. Liguei daqui 5 minutos, aí a vírgula, aí porque depois disso vou sair. Então, questão 9, resposta correta, a letra C. E na questão 10, diz assim: ainda não sei porque gosto de música. Compro CD e gostaria de saber por que compro sempre. Então, o que foi que aconteceu aqui? Na letra B, ó, não sei por quê, ou seja, não sei por qual razão. Então, se é por qual razão gosto de música, não sei por que razão, por que motivo, é o porquê, ó, separado e sem um acento. Onde é que tem outro porquê separado e sem acento? Na letra E também. Então, ficamos aí, ó, eliminamos a letra A, a letra C e a letra D. Ficamos entre a alternativa B e E. Aí, continuando a frase. Compro o CD e gostaria de saber por quê, por qual motivo compro sempre. É o mesmo porquê, ó. Conseguiu substituir porquê pela palavra por qual, certo? Pelo qual, por qual motivo. Então, você vai utilizar o porquê
separado e sem um acento. Então, aí, descobrimos aí que na questão 10 é a letra B, certo? Então, a gente finaliza aqui essa teoria e essas questões do uso dos porquês. Peço para que vocês continuem assistindo aí, dê o like, compartilhe, certo? Vou trazer outras teorias, outras questões de ortografia e até mais.